Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 69º episódio do Alô Catarô Podcast. Bem-vindo! Me segue no Instagram e no TikTok, @alôcatarô. Desde o dia 1º, tá rolando o Novembro Muito Dark, onde ao longo de todo o mês de novembro você pode adquirir meus cursos e agendar consultas com descontos. Não vou falar de todos, mas os cursos de arcanos maiores e o de arcanos menores estão só R$ 99,00 cada, e tem consultas a partir de R$ 40,00. Para agendar a sua ou começar a estudar tarô hoje, entra no site alocatarô.com.br. Hoje, pela primeira vez, o Alô Catarô Podcast vai receber uma convidada, e não poderia ser outra convidada senão ela, a Patrícia Rosendo. A Patrícia, além de ser taromante, como ela prefere ser chamada, ela é formada em comunicação social, mestranda em ciências da religião na Universidade Federal da Paraíba e tem projeto de pesquisa sobre a taromancia contemporânea no Brasil. Muito bem-vinda, Patrícia Rosendo. Oi, Diego. Muito obrigada, primeiramente, por ter esse privilégio de estrear o Alô Catarô aqui com convidados. É uma honra realmente para mim, você sabe do meu agrado por você e da minha admiração também, então eu fico até um pouco emocionada, porque é muito legal estar aqui nesse momento, viu? Um oi para todo mundo que está escutando a gente. E vamos lá bater esse papo. Você ouve, né, o Alô Catarô Podcast, ouvia pelo menos, né, Paty? Então deve ser engraçado estar aqui no lugar de comunicanda junto comigo. Com certeza, eu me lembro nitidamente quando eu comecei a ouvir o podcast. Nossa, nunca no Brasil eu imaginei que eu estaria aqui hoje. Por isso que eu digo, é uma emoção mesmo, assim, estar aqui. Eu também fico muito feliz e é muito interessante porque muitas pessoas já pediram antes para eu trazer convidados e o podcast ter esse formato mais de bate-papo, como é comum do formato de podcasts, mas desde o início eu me mantive rígido até no meu formato, que era de ser um monólogo, que era de trazer a minha perspectiva e compartilhar a minha visão do tarô através de falas e textos meus, mas aconteceu disso acontecer. E isso só poderia ser com alguém que faz muito sentido. E você faz muito sentido por vários motivos. Não só por ter lançado comigo recentemente o curso de métodos e tiragens, que a gente vai falar mais pra frente, mas por toda a nossa história e a maneira que ela se desenrolou. Você é a melhor pessoa para inaugurar esse novo formato do Alô Catarô. Muito obrigado por ter aceitado. Embora você nunca tivesse imaginado estar aqui no Alô Catarô, você já participou de outros podcasts? Ou não, Paty? Não, nunca participei de nenhum podcast, só como ouvinte mesmo. Gosto muito de podcast, na verdade, mas eu nunca nem imaginei. Na verdade, eu até pensei se um dia eu faria o meu próprio podcast, sabe? Mas eu ainda hoje eu tenho uma dúvida se eu faria um podcast ou um youtuber, mas nunca tive essa oportunidade. E seria sobre o que esse podcast? Ou canal no YouTube? Com certeza sobre taromancia, mas não só sobre taromancia. Na verdade, sempre fazendo link com a área de ciência das religiões, com as coisas que eu estudo, e também sobre minhas próprias opiniões, né? A minha observação cotidiana mesmo. Mas não tem nada ainda muito formulado, ainda está no campo das ideias. Depois que o mestrado passar, aí eu vou pensar na minha vida. Pra quem não sabe, a Paty tá terminando aí um mestrado que tá punk. Tá mesmo. Mas, Paty, vamos falar do que o povo quer ouvir. Vamos falar de tarô. Certo. Desde quando você se relaciona com as cartas? Olha, é bem com as cartas mesmo. Minha trajetória no tarô, na taromancia, ela se inicia quando eu fazia parte da religião do Santo Daime. E eu tive a sorte de participar de um grupo, de uma igreja, né, que eles chamam de igreja, de uma igreja em que
as mulheres da igreja tinham faziam um trabalho especial, um trabalho de dança tomando ayahuasca. E aí todas as vezes que a gente fazia esse trabalho de dança, a gente sempre abria cartas, mas nunca tarô. Abria cartas xamânicas, cartas do caminho sagrado, aqueles oráculos das deusas. Sim. Então sempre a gente entrava em roda e intuitivamente, plenamente intuitivamente, não tem sem nenhum preparo, curso e manual. Nada. Era totalmente intuitivo, relacionado ali com o ritual que vocês estavam inseridas. Vamos puxar uma carta de uma deusa e o que essa deusa vai falar para cada um de nós. Uhum. Era uma coisa muito informal, muito amadora mesmo. Nenhuma de nós tinha nenhum tipo de estudo com nenhum tipo de oráculo. Éramos só mulheres religiosas que estávamos ali, né? E funcionava? Sinceramente, eu nem me lembro. Porque assim, a gente não fazia como predição, a gente não fazia, não era nesse sentido. Era mais assim, um animal xamânico para inspirar o mês, uma coisa assim, sabe? Que legal, eu gostei. Então, desde essa época, isso que 2009, 2010, eu já tinha esse contato com as cartas. Mas o tarô mesmo, eu comecei a entrar em contato e estudar em 2012, quando eu morei na Chapada Diamantina. Maravilhoso. Inclusive no meu Instagram tem um vídeo lá que eu falo como eu me torno taromante. E aí foi nessa época, 2012, lá na Chapada Diamantina, que eu considero que foi a minha primeira leitura de tarô, de verdade. Uhum. E o impacto que isso me causou me fez estudar e virar profissional hoje. Mas foi 2012. Desde então você nunca parou, só continuou estudando até virar essa profissional maravilhosa que você virou agora. Muito obrigada. Foi, exatamente. Eu não só não parei, como abandonei tudo, porque eu fazia várias outras terapias. Eu fazia reiki, fazia massagem, trabalhava com aromaterapia. Sério? Eu não sabia disso. Até com Theta Healer eu trabalhava também. Aí eu fiz o curso de Ayurveda, que foi o que me levou à Índia. Enfim, eu fiz um leque de terapias, mas o tarô foi o que realmente me pegou mesmo, assim, me conquistou, e aí eu abandonei tudo e hoje só trabalho com taromancia. E por que você acha que o tarô, só o tarô ficou? Primeiro porque, assim, era o que eu mais gostava de estudar, que eu realmente, assim, sentia prazer. As outras coisas eram mais, assim, porque eu sabia que existia uma demanda de pessoas querendo se consultar com essas coisas, fazer massagem, aromaterapia, florais. Então, sim, eles seriam, vamos dizer assim, fontes financeiras também, muito mais do que por um interesse genuíno na coisa, né? E o tarô não, o tarô desde sempre foi um interesse no tarô pelo tarô. Quando eu comecei a estudar tarô, eu não pensava em ser profissional, em trabalhar e cobrar por isso e tudo mais. Não passava pela minha cabeça. Então, eu acho que o gosto pela matéria, né, pela disciplina, pela tarologia, em todos os âmbitos, não só semântica, de divinatória, mas histórica e tudo mais. E o leque que o estudo do tarô também me trazia, porque a partir dele eu comecei a me interessar por filosofia, por sociologia, comecei a me interessar pelas ciências humanas a partir do tarô, do estudo do tarô. Então, eu acho que isso me instigou muito mais. E acabou que as pessoas que me procuravam, muito poucas delas buscavam as outras terapias, era o tarô. Então eu acabei na prática mesmo, só trabalhando com tarô. Poucos os outros clientes, né, que se consultavam com as outras. E aí eu entendi que talvez além do meu gosto, eu poderia focar profissionalmente só no tarô. Então vendi minha marca, saí desfazendo de todas as coisas que eu tinha, e aí fiquei só com os baralhos e a mesa. Maravilhosa, focou 100% no tarô. Foi. A gente pode falar um pouquinho de antes disso? Você sempre foi uma profissional holística, digamos assim, ou você já trabalhou com outras coisas antes? Não, porque isso tudo eu ainda estava na graduação, né? Então, vamos dizer assim, o meu início de atuação na graduação profissional... de comunicação social. Exatamente, em relações públicas.
Então, nessa época, eu iniciei o curso de Relações Públicas sem nunca ter trabalhado na minha vida. Mentira, tinha trabalhado assim como bartender, mas quando eu estava para terminar o curso de tarô, eu me encontrei no Santo Daime, e a partir dessa vivência no Santo Daime foi me despertando o interesse pelas terapias complementares, né, que chamam hoje em dia. Então eu comecei a fazer esses cursos, fazia todo sentido para mim na época, né, esses conhecimentos, e aí eu me dediquei a estudar, e eu quase desisti de relações públicas, assim, só não desisti mesmo porque já estava muito no final. Aí eu não ia abandonar uma coisa, né, Claro. que já estava para finalizar mesmo, mas assim, eu terminei, chegou nesse momento eu já sabia que eu não ia ser relações públicas, não ia atuar como relações públicas. E aí, quando terminou o curso, eu decidi que quando eu terminasse o curso eu ia me embora para Chapada Diamantina. E aí foi assim que aconteceu e... Virar bruxa na Chapada Diamantina. Bruxa na Chapada Diamantina. Foi. Foi bem o sonho de toda bruxa brasileira. É mesmo, né? Já dancei nua na fogueira, só com mulheres. Eu já vivi a bruxaria, assim, essa bruxaria moderna, lindo. Essa ideia de bruxaria moderna, eu vivi no meu tempo de religiosidade, assim, foi muito maravilhoso. Eu acredito. Paty, nessa paixão, nesse foco no tarô, nesse quase abandonar tudo pelo tarô, nasceu um mestrado. Tá nascendo um mestrado, ele tá sendo gestado. Conta pra gente um pouquinho do porquê que ele nasceu, como que ele tá, qual o propósito dele, qual é a sua visão, o que você compartilha, o que você argumenta nesse mestrado. E também fala um pouquinho aí da importância dessa presença da taromancia na academia, né? Eu acho isso revolucionário. Certo. Então, esse mestrado, ele nasce da minha própria vivência profissional, sabe? Quando eu comecei a achar estranho, depois de um tempo atuando como profissional, começou a me incomodar, na verdade, o fato de que a maioria das pessoas que eu conversava a respeito de eu ser, né, taromante, taróloga e tudo mais, eu começava a ouvir comentários que eu achava completamente distante, apesar de não tanto, mas distante da minha realidade como profissional. Então, assim, já deixei de atender clientes porque eles eram cristãos, e aí a religiosidade deles não permitiam, ou então pessoas que entendiam que o que eu fazia era um placebo, ou era algum tipo... Assim, nunca me disseram assim, diretamente charlatanismo, sabe? Mas sempre aquela desconfiança sobre o que era. Ou então sempre perguntava-se se eu tinha alguma... eu falava assim, eu sou taróloga, meu signo é tal, sabe? E eu falava, certo, mas eu não sei nada de signo, eu sou taróloga. Então, assim, eu comecei a perceber que as pessoas, elas... A minha realidade, o meu entendimento estava um pouco distante deles, assim, sabe? Sim. E eu comecei a perceber que talvez a minha renda, inclusive, estivesse sendo menor do que ela seria se as pessoas pensassem a taromancia como eu estava pensando e estava entendendo, né? Não só eu, mas um grupo de pessoas, de profissionais, né? Que a gente vai conhecendo e aí vai vendo que a gente compartilha de algumas opiniões e perspectivas semelhantes. E aí, como numa tentativa de ajudar no processo de desmistificação da taromancia, porque eu entendia que isso era a principal causa da marginalização da taromancia, ou seja, dessa distância que a taromancia tem da sociedade, apesar de estar tão presente dentro dela, né? Está na nossa arte, está no cinema, está nas novelas, está no nosso cotidiano, nos nossos posts, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não sabem o que é aquilo ali. E aí, então eu vou tentar contribuir de alguma forma para fazer esse processo de desmarginalização da taromancia, trazê-la talvez para um lugar de mais contato com a sociedade em geral. E aí, o que eu estou fazendo no mestrado, Diego, que eu estou oferecendo para nós, tarólogos, né, e também para a academia,
é tentar mostrar de que o estereótipo que a taromancia está fundada hoje, né, tá alicerçada hoje, ele não é por acaso. Ele tem uma história, ele tem uma trajetória. E aí eu tô contando essa trajetória, né? Eu falo muito pouco da origem do tarô, porque isso já está muito dito. São mais de 50 anos que isso já está dito, assim, já está bem especificado lá. Concordo. Mas eu trago um pouco disso, porque preciso contextualizar o leitor, né? E aí eu falo sobre o processo de esoterização do tarô, quando o tarô deixa de ser lúdico, como é que ele deixa de ser lúdico, por onde ele passa, o que é que acontece com ele, que ele deixa a ludicidade da sua origem para virar um artefato de mancia, né? Sim. De adivinhação. E aí depois eu falo sobre os elementos deste estereótipo que eu identifiquei a partir da minha própria vivência, que está ligado com a mediunidade, com o esoterismo, né? Com essa questão do tarô como instrumento dos espíritos. Isso também tem um porquê, não é à toa a gente entender, pensar e executar a taromancia a partir desse princípio, não é à toa, tem uma causa. Sim. E aí depois eu vou confrontar esse estereótipo hoje, através dessa pesquisa de campo, né? Mas enfim, tá bem bacana. Mas que maravilhoso, porque é muito importante, são informações que vão enriquecer muito a nós, taromantes, mas também a outras pessoas curiosas e até céticas, né? Quando se depararem com um texto desse que vem, né, de um outro lugar, que vem da academia, que não vem de um meio esotérico, vem, né, de um lugar de cientistas. Então, chama a atenção e traz um peso novo para a conversa. Então, por isso, muito obrigado. A gente está precisando muito disso. Eu que crio conteúdo de tarô, ensino tarô, realizo também consultas, eu sinto essa marginalização, né? A gente sente isso cotidianamente. À medida que o tempo passa, diminui, porque a gente vai se cercando de quem entende, de quem é também. Mas no começo existe um grande choque das pessoas quando você fala, não, eu sou tarólogo, né? Já me devolveram assim, o que você faz da vida, né? No almoço, super gostoso, num sábado à tarde, o que você faz da vida? Sou tarólogo. E a conversa seguiu. Mas acho que a pessoa ficou tão incomodada que depois de algum tempo ainda, na mesma tarde, ela chegou, mas o que você faz mesmo pra ganhar dinheiro, pra trabalhar? Eu sou tarólogo. Uhum. Né? Então, existe um estranhamento ainda muito grande. E um fetiche também, uma viagem na maionese muito grande, que eu acredito muito que seu mestrado vai ajudar, vai jogar luz nessa conversa e abrir novos caminhos. Sim, com certeza. E uma coisa que eu observo é que quanto mais, você falou, né, qual a importância, né, do tarô estar na academia? Eu acredito que é justamente essa, fomentar esse processo de desmarginalização, sabe? Sim. Porque quanto mais conhecimento a gente vai produzindo e vai absorvendo, menos supersticioso a gente vai ficando, né? Menos viajando na maionese, a gente vai ficando e a gente vai ficando com aquilo que é realmente importante de ficar, assim. O fato de estudar cientificamente o tarô, não para tornar ele uma ciência, né? A taromancia não para torná-lo uma ciência, claro, mas sim para entender e conhecer mesmo, né? Levantar dados, levantar informações pertinentes, não desencanta o tarô, desmistifica, não desencanta, sabe? Assim, hoje eu garanto a você que eu sou muito mais encantada e fascinada pelo que o tarô promove do que quando eu pensava que ele era uma coisa vinda do céu, sabe assim? Paty, eu quero aproveitar esse seu gancho, que você fala que o tarô ele não perde o encanto, né? Uhum. E que hoje você se encanta muito mais com ele do que quando você achava que ele vinha do céu, tivesse vindo do céu. Eu falo muito sobre isso no podcast, falo muito sobre isso sempre que eu tenho oportunidade, e por isso que eu vou usar esse gancho, porque, gente, o tarô não veio do céu. Uhum. Né? O tarô ele não foi, né, composto por uma entidade que não seja humana. O tarô é uma criação nossa, né? E aí as inspirações e de onde vem
esse nosso fica um mistério, mas ele é nosso, ele é daqui, né? E como a gente olha para ele que muda tudo, e é esse encantamento que a Paty está falando, né? Quando você tira toda essa mística, toda essa fantasia, toda essa romantização, ele continua fascinante. Então não tenham medo de olhar para o tarô dessa forma também. E falando de coisas fascinantes, na live que a gente fez, né, para lançar o curso de métodos e tiragens, você revelou que foi a Índia. Quando que foi isso? Por que foi? Como que isso te mexeu? Eu nunca fui, nunca tive a oportunidade de ir ainda, mas escuto histórias de pessoas que vão e voltam muito transformadas, muito inspiradas e muito diferentes. Artistas a gente vê, né? Tipo, eu lembro que a Alanis Morissette, quando voltou da Índia, lançou um álbum incrível. A Madonna teve a mesma brisa, lançou um álbum maravilhoso, Ray of Light, em 1998. Então, nos anos 90 teve essa efervescência da ida à Índia por respostas. Me conta em que momento você foi e se você também foi impactada por esse tipo de força que aparentemente acontece por lá. Então, a Índia foi uma experiência muito interessante. Em 2014, eu comecei um curso, teoricamente, de formação de terapeutas ayurvédicos, né? E aí, no penúltimo, foi um ano de curso, e no penúltimo módulo a gente teve a oportunidade de ir estudar na Índia, ficar num hospital escola lá. E aí, graças à minha mãe, meu avô e minha tia, eu pude ir ainda, porque caríssimo. Um financiamento ainda, familiar. Né? Familiar. A vaquinha familiar, e eu consegui ir. E aí, foi muito impactante. Primeiro, assim, foi uma viagem de estudo, não foi uma viagem de turismo, nem turismo religioso. Uhum. Foi para estudar. Passei um mês dentro de uma escola hospital lá. E a Índia foi muito impactante, porque foi lá na Índia, Diego, que eu comecei, hoje, né, em retrospectivo, eu percebo que foi nessa viagem que eu comecei o meu processo de ateísmo. O meu processo de desreligiosidade. Foi. No lugar onde tem mais Deus no mundo. Não é? Foi. Eu me lembro muito bem, assim, que no encerramento do curso, foi um mês de curso, no encerramento do curso teve uma fala, uma palestra, assim, e um espaço para perguntas com o fundador da escola. Na verdade, o que deu seguimento à escola, não o fundador original, né? Porque era uma escola bem antiga. Então, a pessoa que deu prosseguimento no projeto lá. E aí perguntaram para ele assim, o que era espiritualidade? E ele não era um mero diretor de escola. Na Índia tem muitos eremitas, né? Sim. Então, assim, ele era um eremita que estava ali compartilhando o conhecimento de anos, né? Da própria vivência. Porque na Índia isso é muito sério para eles, né? O conhecimento Sim. espiritual. E perguntaram para ele, né? O que era espiritualidade? E aí ele falou só isso, assim. Ele falou uma frase que fez assim, ó, no meu cérebro, sabe assim? Sabe quando uma informação chega e lhe impacta, que gera uma transformação? Sim. Foi isso. Ele falou, espiritualidade é autoconhecimento. É verdade. Foi isso que acabou. E aí, nessa época, eu era uma pessoa muito religiosa. Religiosa, também muito supersticiosa, mas principalmente religiosa. Eu era fardada, eu era uma fardada empenhada. Uma beata. Ia para todos. Exatamente. Eu era uma beata. E isso rompeu dentro de mim alguma coisa, sabe assim? Principalmente essa questão da ritualização das coisas, da busca por uma transcendência, né? Da resposta fora, né? Dessa questão de existe algo que está não controlando, mas que está orquestrando tudo, né? E eu estou dentro de um grande movimento pensado exteriormente. Todas essas questões assim que a gente quase nunca questiona, né? Quase nunca se faz quando está dentro de um processo religioso. Eu comecei a me fazer. E aí, a partir desse momento, eu comecei a
a romper as fundações da minha fé, das minhas crenças, tá? Então, a Índia, para mim, tem essa importância. Foi ela quem... Hoje eu sou cética ateia, que são duas coisas bem... ao primeiro momento, incompatível com a taromancia, né? Sim. Dentro desse estereótipo, dentro dessa mistificação. Mas é assim que eu sou hoje, sabe? E foi graças a essa viagem da Índia. É muito interessante você trazer isso, o seu ateísmo, e ser uma taromante, né? O que me leva a uma pergunta: você acha que precisa ter algum tipo de dom ou mediunidade para trabalhar com tarô, para ser taromante ou tarólogo? Então, não. Categoricamente eu respondo não, sem dúvida, certo? O que também não anula. Tem pessoas que aprendem tarô com a família, né? Enfim. E até intuitivamente, com auxílio de entidades, isso é uma realidade dentro da taromancia. Sim. Principalmente a taromancia exatamente religiosa, né? Exato. O pessoal de santo, né? De santo mais de umbanda, na verdade, né? Com as ciganas e o baralho cigano. Exatamente. Sim. Então isso é real, né? Exato. É um contexto dentro da taromancia. Mas para fazer leituras de tarô, você não precisa ter nenhum tipo de crença espiritual, muito menos num Deus ou numa entidade ou um canal de ligação seu com o além. Isso aí no meu mestrado, eu aponto isso também, né? Isso tem um porquê de ser hoje, né? Essa ideia, ela não é à toa, ela tem uma história por trás dela que faz com que a gente acredite isso. E uma das coisas que eu vejo que é super prejudicial quando a gente fala no termos de profissão é de que quando você parte do princípio de que o tarô, ele é um dom, o que conseguir ler tarô é porque você tem um dom, nasceu para isso, ou você tem algum tipo de mediunidade, ele leva imediatamente ao raciocínio de que então eu não devo cobrar por isso. Porque eu estou recebendo de graça, Exatamente. né, de Deus, ou sei lá o quê. Então, eu não posso cobrar por aquilo que está sendo me dado de graça. E a gente sabe, né, Diego, que não é de graça at all. A gente gasta muito dinheiro para poder aprender até hoje. Eu tirei a tarde para estudar, né? Porque quem cria conteúdo de tarô, como eu quase que todo dia, vive estudando, né? Vive tendo que resgatar, ler, reler textos. E eu tive que pegar uma pilha de livros que eu tava fazendo uma pesquisa e eu falei, gente, esses livros foram caríssimos, sabe? Então, assim, isso é só uma parte, né? Do investimento que a gente faz. Fora os baralhos em si, os tarôs em si, que são caros e enfim. Exatamente. Inclusive, nem colecionadora de baralho eu sou. É difícil. É muito porque caro. É caro. E tá cada vez muito mais caro. Porque o dólar tá caríssimo. E o país está nesse país lugar, tá né, que a gente está hoje. Então, assim, não é dom, não é mediunidade, mas sim, pode ser um dom, pode ser uma mediunidade. E eu acho que isso é uma questão muito importante da gente profissional estar sempre distinguindo, sabe? Sim. E aí, falando nisso, eu queria saber de você, como foi para você esse processo de desmistificação do tarô? Porque você é bruxo, não é, Diego? Eu sou. E aí eu queria que você falasse assim pra gente também como é ser bruxo, taromante, que são duas coisas distintas, sim. E como é essa sua relação, né, entre sua religiosidade e a taromancia. Adorei a pergunta, Paty. É muito interessante como o tarô e a bruxaria cresceram quase que ao mesmo tempo na minha vida. Não por estarem ligados de forma intrínseca, não por isso, mas porque foi quando eu me percebi livre para descobrir outras coisas, que não a minha religião de nascença, né? Eu cresci numa casa, num lar evangélico de pastores, pai e mãe pastores, eu também trabalhava na igreja evangélica, então existia todo aquele fundamentalismo cristão que nos aterroriza e que nos condena, e eu, como uma pessoa que sempre se atraiu pelo esotérico, pelo místico, pelo mágico, me via castrado nesse lugar.
junta a isso ser LGBT, ser um menino viado, né? Então tudo isso, por muito tempo, me prendeu. Então quando eu consegui, depois de anos, muitos anos, me desvencilhar do fundamentalismo religioso, do cristão principalmente, eu passei a ler e a prestar atenção em outras religiões, em outras possibilidades, em outros deuses, em não Deus, né? E aí eu me deparei com uma sensação muito minha, muito pessoal, de que Deus era tudo, basicamente, né? Deus estava em tudo. É um clichê que a gente ouve muitas vezes, né? Do pessoal da chamada nova era. É tipo, Deus está na planta, Deus está no passarinho. E aí mas eu tive essa conclusão, fui chegando nesse pensamento através de observação e meditação. Eu acho que isso linka muito com o que o eremita lá na Índia respondeu, né? O que é espiritualidade? É autoconhecimento. Então, eu fui atrás disso. E indo atrás disso, eu me deparei com essa sensação de que Deus estava em tudo. Até perceber e descobrir que existia uma religião onde não era Deus, era deusa. Aí isso mexeu com a minha cabeça. Isso radicalizou. Porque até então, pra mim, era ou Deus ou nada, né? E Deus no masculino mesmo, o homem, o pai, o barbudo, que joga raios, Zeus, e esse arquétipo, né, que a gente tem. Quando eu fui trabalhar numa loja da TIM, eu era vendedor, lá aqui no Conjunto Nacional, numa loja que tinha lá no começo dos anos 2000, eu trampava lá. E chegou uma vendedora nova, toda bruxinha. Mas só que não era bruxinha, ela era uma sacerdotisa. E tudo pra ela era deusa. Ai, minha deusa. E a gente fala, ai, meu Deus, né? Com hábito, ela falava, ai, minha deusa. E eu, gente, o que tá acontecendo? Que é isso? E eu falei, vem cá, que história é essa de deusa? Porque eu tava pesquisando, eu tava atrás, tava indo atrás. Ela, não, eu sou bruxa, eu sou pagã. Eu, quê? Como assim? Ela me chega no dia seguinte com um livro do Claudinei Prieto, que é o ABC da Bruxaria. É um livro que ele parece um livro de criança. Porque ele é assim, é pro seu primeiro contato com a Wicca. É assim, é o ABC mesmo. É um livrinho fininho, muito de linguagem, de muito fácil assimilação. Então ela foi muito generosa e me apresentou esse livro. E depois o próprio Claudinei Prieto, que frequentava a loja, que era muito amigo dela. Então, eu me deparei com bruxos reais, assim, fiquei chocado. E não foi assim que eu virei bruxo, porque depois disso eu morei com essa moça, a gente virou amigo. E eu só fui procurar ela depois de anos, de muita imersão. E aí eu percebi, não, essa religião é pra mim. A bruxaria é pra mim. Não foi uma coisa que eu fiquei empolgado e fiz um mergulho. Não, foi uma coisa que eu conheci. Eu morei junto dessa moça, tá? Ela fazia os rituais dela de bruxaria lá com o coven dela. Batia tambor e eu no quarto do lado, morrendo de medo, crente, sabe? E depois de anos eu procurei ela pra falar, eu quero que você seja minha sacerdotisa. Só que em paralelo a isso, eu também tava estudando tarô. Porque eu tava livre, eu podia estudar tarô, podia comprar um livro de tarô e ninguém da minha família ia me encher o saco, porque eu era adulto, tinha saído de casa, tava pagando minhas contas. Então essa liberdade fez com que eu, ao mesmo tempo, cultivasse esses dois caminhos, trilhasse esses dois caminhos. E raramente eles se encontraram, é muito curioso, né? Porque para quem tá de fora é uma coisa muito intrínseca. É óbvio que a maioria das pessoas que eu conheço dentro da bruxaria se relacionam com o tarô. A própria Rose, que é a minha sacerdotisa, que é essa moça que eu conheci na loja e que até hoje somos amigos, e família, porque ela é minha mãe espiritual,
ela é taróloga e ganha vida como taróloga hoje, depois de anos. E aos poucos, quando tava mais lá na frente já, aí eu procurava ela para pedir conselhos de tarô. O que você acha desse arcano? Me fala desse arcano. Mas não porque ela era minha sacerdotisa, mas porque ela era taróloga. Né? Então era uma troca em outro lugar. Então foi muito fácil essa separação, porque nasceu separado. Eu já enxerguei, assim, desde o gênese desse relacionamento como coisas separadas. Com a maturidade minha dentro da religião, como wicano, como bruxo, eu passei a conseguir usar o tarô em algumas coisas e fazer associações, mas por pura vontade, por pura intuição, por pura escolha pessoal. Mas nos meus atendimentos, no meu conteúdo, nos meus cursos, ninguém vai achar nada de bruxaria, porque é a minha religião. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando eu falo de tarô, eu falo de tarô. Às vezes eu consigo fazer intercessões, como eu fiz no Halloween, mas muito pontual, porque não estão conectados intrinsecamente. Eu acho que acontece de quem é bruxo gostar de tarô e ser tarólogo e vice-versa, porque são pessoas que estão dispostas e se veem livres para pesquisar e investigar o que muita gente tem medo. Concordo. E aí, falando nisso, você trabalhou na TIM e tudo mais, e aí eu sei, ouvindo esse podcast também, conhecendo mais você, eu sei que você também passou por um processo de saída do mundo profissional, vamos dizer, tradicional. Sim. Né? Era do mundo da publicidade e tudo mais, e se dedica hoje exclusivamente ao tarô, né? A sua carreira de tarólogo e ao Alouca Tarô. E eu vejo, assim, a impressão que eu tenho é que muita gente hoje em dia aprende a ler tarô achando que vai ser profissional tarô, e aí tem uma fantasia em relação a esse lugar de ser tarólogo, né? Talvez alguma coisa ligada a um poder especial, né? Como se eu fosse agora um sensitivo maior, ou tivesse, né, o meu terceiro olho abrisse, eu enxergasse coisas além. E até a questão financeira também, né? Eu queria que você também falasse pra gente como é essa sua experiência comparando, né? Você que foi uma pessoa que trabalhou muitos anos em uma outra área, que decidiu cruzar essa linha e vir para esse lugar de hoje, moderno, né, contemporâneo, do Instagram, de pagar as contas com tarô, tá dentro das redes sociais, levantando essa bandeira e seguindo com ela. Eu queria que você comentasse com a gente. E aí, essa fantasia? É uma fantasia bem difícil, Paty, porque não é uma fantasia, na verdade, né? É uma realidade que não é bonita, romântica. Ela é bonita muitas vezes, mas ela não é bonita sempre, né? Como a gente conversou no começo do episódio, ser tarólogo ainda é estar marginal, principalmente quando a gente fala de trabalho, né? Como que eu posso trabalhar formalmente como tarólogo e, por exemplo, né, ter um INSS, né, essas coisas. Então, ser tarólogo é ser empreendedor, porque você vai ter que pagar, ter um MEI, emitir nota, sei lá, fazer alguma coisa para que você tenha renda, para que você tenha alguma base, para que você tenha alguma segurança, porque é uma profissão muito informal, né? E não só informal, mas marginalizada. Eu gosto de frisar isso, não para ficar reforçando e se fazendo de coitadinho, mas não, porque é um desafio cotidiano. E essa marginalização vem não só, né, dos céticos ou quem tá de fora, vem muitas vezes de dentro, sabe? Com os consulentes que acreditam que não precisam pagar, que isso é um dom, que isso tem que ser dado gratuitamente, então eu já levei calote. E aí é triste, né, você levar calote, porque, poxa, na situação que foi só uma vez, ainda bem, tinha sido uma consulta tão maravilhosa,
tão maravilhosa. E aí do nada a pessoa vira a chavinha e brigar com você e não quer te pagar. É bem complicado, né? É bem complicado. Então eu me vejo muito no lugar de não só tarólogo e professor de tarô e criador de conteúdo de tarô através do podcast e do Instagram, mas também de um educador sobre o que é tarô e o que é ser tarólogo, sabe? Cotidianamente, que é muito o que você falou no começo. Por isso que me alegra muito esse conteúdo vindo da academia, né? Eu daqui do podcast vou tentar falar também, vou tentar comunicar isso também. Porque eu acho que as pessoas precisam saber que não é essa fantasia, não é esse mundo cinematográfico, caricato, com brilhinho, com sino, cristais, bola de cristal. Luz roxa. Exato. A nossa profissão ela é muito séria, na verdade, né? A gente acolhe pessoas, aconselha pessoas, então recai sobre nós uma responsabilidade muito grande. Então viver do tarô é um ofício que tem que ser levado a sério para quem quer ser um tarólogo sério, né? E aí, para ganhar dinheiro é muito mais difícil, porque como que você vai saber, como as pessoas sabem que você é tarólogo? Essa é a maior pergunta de todas. Como que eu acho consulentes? Você pode fazer panfletos, como normalmente, né, a gente recebe nas ruas, a gente pode colar em postes, como você mesmo disse no começo, né, Paty? Qualquer poste de qualquer cidade do Brasil e do mundo vai ter lá um telefone de um tarólogo, né? Eu escolhi comunicar o tarô através da internet. Né? Então o meu post é o podcast, é o postcast. Tim, tim, tim. Boa. Tem o Instagram, né? Então, através desses lugares e desses posts virtuais, eu passei a projetar não só que eu sou tarólogo e que eu atendo pessoas com leituras divinatórias, mas que eu comunico o tarô a fim de educar as pessoas sobre o que é o tarô, como ele pode nos ajudar no dia a dia, não só como uma ferramenta oracular, mas também como de autoconhecimento, e também desmistificar o tarô através de um conteúdo mais descolado, mais jovem, mais digital, sem ter que apelar a antigos símbolos e caricaturas que sempre rodearam esse imaginário, né? É óbvio que vez ou outra eu brinco com isso, mas quem me conhece sabe que é uma brincadeira, é até uma referência, é uma homenagem, mas que não compõe de forma obrigatória o ser tarólogo, né? Sobre se manter como tarólogo, né, com dinheiro, eu acho que isso é uma resposta que eu quero muito dar. Eu já falei muito sobre isso no começo do Aloca Tarô. Muitas pessoas ouviam o podcast porque eu estava testemunhando, à medida que acontecia nos episódios, a minha transição profissional, né? Então, primeiro, eu vou falar que assim, eu sou de origem pobre, família pobre, e eu hoje continuo sendo pobre. Não tenho patrimônio, né? Então, eu tenho que trabalhar para pagar aluguel e comer todo mês. E pagar as contas, então eu tenho um corre que eu sempre tive que ter desde sempre. Então, por isso que eu já tive vários empregos de telemarketing, de trabalhar na TIM, de trabalhar em caixa de livraria. Já tive que ter 2 empregos ao mesmo tempo para conseguir me manter e tudo mais. Até que eu consegui, depois de alguns anos, financiar minha faculdade, que eu consegui terminar de pagar só esse ano, foram anos pagando, onde eu quis me formar em comunicação, fiz publicidade e virei comunicólogo. A partir daí eu tinha uma profissão e comecei a trabalhar com publicidade em agências e tudo mais, e tive uma carreira bem ascendente como comunicólogo. Meu salário cresceu, meus cargos cresceram, minhas responsabilidades cresceram, minha relevância no mercado cresceu, só que chegou um momento que eu estava muito adoentado por causa do ritmo frenético que é o mercado da comunicação, principalmente em São Paulo.
É tudo muito acelerado, tudo é pra ontem. E isso me adoeceu de fato. E aí eu tive que procurar psiquiatra, terapia. E foi uma grande torre na minha vida. Foi quando eu tive que parar tudo e pensar, é isso que eu quero continuar adoecendo pra manter esse estilo de vida. O que eu quero? Só que tomar essa decisão requer coragem. Só que não só isso. Você tem que ter alguns privilégios. Fazer o que eu fiz no passado não ia dar certo. Só deu certo dessa vez porque eu tive onde morar, eu tive acolhimento, eu tive a casa do meu namorado para morar durante quase 2 anos. Então eu não tive que pagar aluguel e eu usei essa oportunidade para investir no tarô e no Aloka Tarô. Se eu tivesse que pagar aluguel e ter o corre que eu tinha antes, eu não ia conseguir investir no Aloka Tarô. Mas como eu tive esse suporte, eu consegui pensar e começar a trabalhar e aí sim tornar o ser tarólogo em algo rentável, que pagasse as minhas contas, que pagasse o meu aluguel, que realizasse os meus sonhos. E tem sido difícil, porque a gente tá falando aí de dos 2 últimos anos mais bizarros da história recente. Não, e eu acompanho, assim, né, o seu corre no trabalho como taromante, né? Porque é um trabalho intenso, né? Conta pra gente, assim, de produção de conteúdo, é intenso, intenso, né? É intenso. Hoje... Assim, não é só, eu leio tarô e venho se consultar comigo, não, né? Assim, principalmente porque é um trabalho bom, de qualidade. Obrigado. Hoje a gente tá aqui gravando, é o quê? Uma quarta-feira, 10 da noite, mas hoje eu já criei outros tipos de conteúdo, tive que fazer almoço, a louca. Cuidar da casa, né? Me preparar para essa gravação, conversar com você, Paty, pensarmos juntos nesse momento. Mas criar conteúdo, eu crio conteúdo do zero. Então, assim, eu tenho que estudar. Como eu disse, eu me debulho, fico estudando, eu mergulho em livros. Aí depois eu tenho que ter um tempo de digerir isso, para isso virar conteúdo, um conteúdo que vocês vão gostar de ler, de ouvir. Criativo, bonito, bem feito. E aí eu faço as artes, a maioria das artes que quem faz sou eu. Então eu tive que aprender a ser designer. e contei com a ajuda do Renato Arantes, que é um designer maravilhoso, de uma amiga designer, a Roberta, né, Kelly, também maravilhosa. Mas assim, no dia a dia sou eu fazendo, né? Sou eu criando os posts, sou eu tendo as ideias. Então isso demanda muita energia e tempo, né? Aí as pessoas falam, mas então você tá reclamando porque você faz post no Instagram. Gente, não é fazer post no Instagram, é trabalho. Criar conteúdo é trabalho. É uma outra profissão que é marginalizada. E eu abracei, né, logo de cara 2, né? Porque já que é pra estar marginalizado, vamos ser bem loucona, taróloga e criadora de conteúdo. Vamos sofrer em dobro. Então, já que eu peguei isso pra fazer, eu faço muito bem feito. Não gosto de fazer nada mal feito no Aloka Tarô e também na taromancia. Então, eu juntei esses 2 universos, que é de um publicitário bom, com um tarólogo entusiasta, que enxerga no tarô coisas incríveis e vê muito potencial nele. E tô tentando aqui comunicar ele da melhor maneira possível para vocês entenderem. O que eu ia falar é que a gente tá aí passando por 2 anos super difíceis de Bolsonaro e pandemias no Brasil, né? Só quem tá vivendo sabe. Então eu tive que voltar pro mercado recentemente. Eu peguei um freela para fazer e no primeiro mês foi maravilhoso, no segundo eu já tava bem mal, no terceiro eu já tava de cama, no quarto eu tive uma das piores crises de depressão que eu já tive na minha vida, e eu já tive várias crises, e eu pedi demissão desse freela, porque eu tava apertado, o tarô não tava mais me bancando no último ano, toda a minha reserva tinha ido embora, então eu tive que voltar. Mas doeu muito, não funciona mais, não é mais aquilo, não é mais o meu lugar. Meu lugar é com o tarô.
Então cá estou, dando a cara a tapa e acreditando mais uma vez no tarô e que ele vai me prover. Uhum. Eu conto com É isso. aquela velha roupa que já não cabe mais mesmo, né? Não cabe mais mesmo. Então, assim, isso para mostrar para vocês que, assim, beleza, teve uma transição, tem uma Louca Tarô já vai fazer 3 anos, mas existe uma realidade material, uma realidade financeira que não é bonitinha. Exato. Que não é mistificado de, eu encontrei o meu dom, eu encontrei a minha vocação em ser tarólogo, em ajudar as pessoas, em fazer leitura. Não, bufo, terra, cai na terra, porque esse é o que você sabe fazer, e você vai ter que ralar muito para fazer isso, e fazer com que isso seja o seu sustento, né? Exato. Que nada mais justo. Então, essa coisa da fantasia que eu vejo muito, assim, por aí, ela não é bem isso, né? Fiquemos todos muito ligados. Fiquemos. Vamos falar de coisa boa? Bora. Em falar em viver de tarô, Patrícia e eu criamos um curso de métodos e tiragem juntos. Fala um pouco pra gente, Paty, da importância das tiragens e do métodos pra você como taróloga. Então, Diego, assim, pra mim, o método, ele vai ajudar a gente a moldar a nossa personalidade. Assim, tanto como taróloga, como a proposta de leitura que você vai querer oferecer às pessoas. Porque, para quem não sabe, não existe só uma forma de fazer taromancia. A taromancia, ela pode ser feita de várias formas, né? Você pode tratar de predição, você pode tratar de aconselhamento e orientação, você pode tratar de questões mais de autoconhecimento mesmo, enfim. Existe um leque de possibilidades de uso dos arcanos. E os métodos, eles vão ajudar a gente a entender o que é que a gente gosta mais de fazer e como fazer isso de uma forma mais coerente possível. E aí no curso a gente fala, né, quais são os métodos, qual a diferença entre esses métodos. Então, assim, o método para mim está na importância de definir essa personalidade, a sua identidade como tarólogo e do que você quer fazer com a taromancia. E as tiragens, para mim, é de extrema importância, assim, é sine qua non, porque eu vejo as tiragens como o grande oráculo em si. Para mim, o oráculo não são as cartas, mas sim as tiragens, porque são as casas das tiragens que vai fazer com que a carta fale, né? A gente entende que o imperador é o imperador, mas é dentro de uma casa que o imperador vai falar, assim, que a gente vai conseguir entender e interpretar a mensagem que está sendo dita ali. Então, casa para mim é fundamental. E aprender, né, fazer esse curso, eu acho que o grande ganho da pessoa que fizer esse curso é conseguir desenvolver melhor a própria capacidade interpretativa de ler tarô, sabe? Assim, quando você tem um conjunto de casas em que você vai ter que relacionar todas elas, saber o que é positivo, o que é negativo, o que é invertido, o que é obstáculo, né? O que é um alerta, o que é um conselho, uma orientação. Então, essa união de casas, aprender a ler o arcano dentro das casas, desenvolve muito essa capacidade de interpretar, que é a grande arte da taromancia, né? De você e a grande função do tarólogo. O lugar do tarólogo é desse, né? De interpretar imagens. E essas imagens, elas falam a partir das tiragens, né? Ou uma tiragem oficial, ou uma tiragem que a gente mesmo crie. Que você bem ensina a gente a isso no curso. Então, para mim, tem toda a importância aprender o método e as tiragens. Métodos e tiragens foi uma das coisas muito pedidas, assim, para mim. Sempre recebia por direct lá no Instagram, o pessoal, como que vai ter curso de métodos, vai ter curso de tiragens? Eu fiquei por muito tempo hesitante, porque eu não sou um grande entusiasta dos métodos e das tiragens, embora eu os conheça e os utilize. Eu acho, já falei isso, falei na live, falo no próprio curso, que às vezes são coisas muito superestimadas, as pessoas travam.
sem essas informações. E tem até dificuldade de procurar essas informações. É isso que eu achei engraçado, que eu acho interessante. As pessoas travam tanto que elas têm medo em qual informação confiar. Qual escola está falando a coisa certa? Que livro está falando a coisa certa? Então eu quis reunir nesse curso de métodos e tiragens os métodos mais universais, as tiragens mais conhecidas e úteis que a Patrícia reuniu e compartilhou com a gente, mas também aulas que ensinam você a criar as suas próprias tiragens, desde que você tenha, né, toda a base que tem lá no curso, para você entender a importância, como a Paty disse, do que é uma casa, qual a diferença entre os métodos, qual a diferença de métodos e tiragens. Tudo isso você aprende lá, aprende bem, aprende gostoso e sai assim pronto para colocar em prática os métodos e as tiragens. É um curso que vai direto ao ponto, sem rodeios e que vai te enriquecer bastante. Para assistir a primeira aula gratuitamente, entra lá no site aloucatarô.com.br. Tem uma pergunta, Paty. Como que a gente consegue conversar de forma mais propositiva, sem entrar em embates e puxação de sardinha com quem olha com ceticismo pro tarô, que não acredita, que não quer acreditar, que coloca empecilhos na veracidade do tarô? Você acha que existe essa conversa ou é algo que a gente larga a mão? Eu acho sim, que essa conversa ela é possível desde que a pessoa que esteja ali ouvindo esteja aberta a ouvir, né? Porque a gente se depara muito com pessoas que estão em si mesmadas, né? Cristalizadas. Não há, eu acredito que o tarô é charlatanismo e ponto. Então essas pessoas não tem como se movimentar muito, sabe? Até porque fica um pouco cansativo, preguiçoso e também moroso. Porque não existe tem hora que dá para perceber que não existe uma flexibilidade de pelo menos entender o ponto de vista de quem está falando, né? Então, quando eu me deparo com essas pessoas, eu não falo nada, assim, deixo elas continuando pensando o que elas estão pensando, assim, não tento argumentar com elas. Mas quando eu vejo que é uma pessoa cética, por exemplo, que entende o ceticismo como um questionamento e não uma negação, né? A postura do cético é de questionar, de suspender até que ele encontre ele mesmo o sentido daquilo ali. Aí sim eu vejo que tem uma abertura da gente trazer a outra perspectiva de taromancia, quando começa de fato a explicar que existe uma história, né? Que não é, né? Começa não a desmistificar em si, porque vamos dizer é um bate-papo de bar, né? Mas a levantar alguns elementos que vão estar com certeza dentro da cabeça daquela pessoa, e quando a gente diz, não é bem assim, e é uma pessoa inteligente realmente, aberta, aí a gente consegue sim dialogar. Mas eu acho que o ponto de partida é fazer essa pessoa, mostrar para essa pessoa que o tarô tem uma história, que o tarô ele surge do homem para o homem, e ele tem uma história a partir disso. E que, inclusive, a mistificação é parte, né? O uso místico é parte dessa história e é uma opção também. Eu acho que quando a gente encontra uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de conhecer as coisas, aí dá para dialogar. Mas se for gente fechada, eu não perco meu tempo mais, não. Infelizmente é assim hoje em dia. A maioria das pessoas, né, que se negam a acreditar no tarô, fala, mas como ele funciona, isso não tem prova nenhuma, não tem base científica nenhuma, e de fato não tem, né? E deixa a gente, assim, às vezes, sem saber o que responder. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu acho que muita gente que me ouve, que acompanha a gente, às vezes até evita o assunto tarô por não saber sustentar, né? Gosta dele, existe uma fascinação, existe uma curiosidade, existe até um certo temor, mas não existe um conhecimento, um discernimento do que é aquilo que está na mão dela, né? Você acha que algum dia a gente vai conseguir ter respostas objetivas para o que o tarô é, como ele funciona, principalmente nesse âmbito oracular?
E nessa questão, Diego, eu entendo que é muito mais uma postura do ser humano do que a coisa em si, do que o tarô e o seu funcionamento em si. Porque o que eu vejo é que a gente tem uma grande dificuldade em se relacionar com as coisas que a gente não entende, né? Que vai além da nossa capacidade de entendimento. Então, muita gente vai tentar explicar isso que a gente é incapaz de descobrir, de conhecer, a gente vai justificar isso a partir de uma sobrenaturalidade, né? Não, então, essa coisa que eu não sei explicar só pode ser Deus. Só pode ser um espírito, só pode ser alguma coisa mágica, só pode ser alguma coisa sobrenatural no sentido de que não é corriqueiro, não é natural, né? Então eu vejo essa inquietação do calar a ignorância, do calar de que eu não sei, então eu vou ficar quieto na minha. Não, eu tenho que responder isso como? É Deus, é a deusa, é o espírito da floresta, alguma coisa. Por outro lado, tem as pessoas que não vão conseguir responder isso e vão negar. Se eu não consigo entender o que é e eu não acredito em Deus, né? O pessoal da ciência, os ateus, se eu não acredito em Deus. Então, se eu não consigo explicar isso por bases racionais, então é porque essa coisa não funciona, não existe. Como eu já escutei, então não serve para nada. Né? Se eu não consigo usar desses métodos tradicionais, popperianos, cartesianos, para explicar uma coisa que eu não sei. Então, eu vejo que existe essa dicotomia do pensamento humano. Dentro da taromancia em si, agora, está surgindo desde o século XX, né, mais recentemente eu acho que tem ganhado muita força, a tentativa de explicar a funcionalidade do tarô a partir dos princípios de sincronicidade, né, do princípio de espelhamento do inconsciente nas cartas. O que para mim não responde também, porque vai existir sempre uma pergunta anterior. Mas o que faz essa sincronicidade acontecer? Então, assim, eu hoje, né, como eu me encontro nos meus questionamentos, nas minhas reflexões, hoje eu vejo que o tarô não tem explicação. É uma coisa que a gente tem que, por enquanto, até agora, se conformar de que eu não tenho capacidade de explicar isso, sabe assim? E não querer usar de métodos mais fáceis, né? Não, então é Deus, ou então não existe, sabe assim? E no empirismo. Então, quando um cético, um ateu chega para mim falando alguma coisa que queira desmerecer ou que eu vejo que é uma argumentação que não é baseada numa pesquisa própria, que a pessoa nunca foi num tarólogo, tá falando que não acredita, que não serve para nada, mas nunca foi no tarólogo, nunca buscou nem que seja um gibi para ler sobre taromancia, né? Então você vê que existe a desinformação muito grande. E aí eu digo, olha, não me pergunte por que faz sentido, porque eu abro as cartas, leio para você que faz sentido para a pessoa, não sei dizer isso, mas que faz empiricamente, cotidianamente, em todas as leituras. Até hoje eu não fiz nenhuma leitura que que a pessoa não tivesse dito que fez sentido, não tivesse reverberado dentro dela. Até porque eu não faço uma leitura de predição de acontecimentos, né? Eu dialogo com a pessoa sobre ações delas estarem ali. Então, assim, até hoje eu não tive essa experiência de dizer, não, gata, você falou aí, nada teve a ver, não fez, não. Então, o que faz esse sentido acontecer, eu sinceramente não sei, mas não acho que é por responsabilidade de um Deus, sabe? E não estou buscando entrar no laboratório para reproduzir o eremita na casa 10, até que 10 pessoas, sabe, assim, esse método de verificação não é do meu interesse. Enquanto a taromancia estiver funcionando na minha mesa, eu vou estar praticando ela, sabe? Assim, sem me preocupar em explicar o que é e o que não é que faz ela acontecer. É assim que eu penso, é assim que eu vivo a taromancia. Sim. Isso é importante, é bom ter isso em mente. É bom o tarólogo, o taromante, o profissional das cartas estar esclarecido com essas questões. Se preparar para essas perguntas que vêm, né, dos consulentes, dos parentes, dos amigos, dos internautas, e até para fazer sentido para a gente mesmo. O que eu estou fazendo aqui?
né? O que eu tô operando, né? Tem que ser eu acho que a taromancia, ela tem que ser uma prática cônscia, né? De o que eu estou fazendo, como ela opera. É daí que eu acho que entra a importância e a validade dos métodos e das tiragens. Eu acho que ela norteia um pouco também a mesa, né? A leitura, o tarólogo, tira a gente dos achismos, das intuições, porque muitas vezes é a gente mesmo falando, é os nossos achismos e tudo mais, né? Sim, principalmente quando a gente tá jogando para pessoas que a gente conhece ou para quem joga para si mesmo, né? Então, você joga pra você mesmo, Paty? Não consigo jogar pra mim, não. Nem quando tá conhecendo o crush, fica ou não fico? Nem isso. Eu procuro um tarólogo, né? Um tarólogo muito bom que eu conheci aí na internet. Um tal de Diego. Ah, tá. Pensei que você estava me traindo já. Mas eu não consigo ler pra mim. Eu fico completamente perdida e eu não consigo a profundidade que eu consigo dar às leituras que eu faço quando é para as outras pessoas, sabe? Fica uma coisa tão assim, de uma foto, eu tiro uma foto, mas eu não consigo aprofundar e fazer a mesma coisa tudo aqui. que eu faço com os outros, eu não consigo fazer comigo. É muito difícil, né? Eu acho que para uma leitura de tarô acontecer, ela precisa do consulente, do tarólogo e do tarô. Né? Quando a gente é consulente e tarólogo ao mesmo tempo, dá tchutchu, cara. A cabeça dá uma pifada, sai faísca. Por isso que não dá certo. A gente tem que estar ou num lugar ou no outro. Não dá pra ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. A gente fica doidão quando tenta ler o tarô pra si mesmo. O que acontece comigo é que há momentos na vida que a gente tá buscando respostas, né? Pessoas que são curiosas, que são... tem curiosidade pela vida, por si mesmo, pelo mistério da vida, sempre tem questões. Ou até questões mais corriqueiras do dia a dia, do trabalho, do dinheiro, do corre. E eu me abro para a resposta vir. E às vezes na manipulação do tarô, na leitura, na meditação com o tarô, lendo um livro sobre tarô, sobre um arcano específico, uma faceta se revela, uma informação que sempre esteve ali, né, se sobressalta e você obtém ali uma resposta dessa maneira, que eu também considero o tarô, né? É o tarô conversando fora da carta, e isso é uma outra coisa que eu gosto muito de bater aqui no Alouca Tarô, que o tarô não tá preso nos 78 arcanos. É o contrário, esses 78 arcanos representam coisas que estão fora dele, que estão na vida, que estão dentro da gente, né? E que foram ali representadas nas cartas. Então é o contrário, o tarô acontece ao vivo e a cores e a gente representou, né, em 78 cartas. Eu acho que isso, quando a gente entende também, a gente começa a ter um diálogo com o tarô além das cartas, que é o que acontece quando eu estou buscando uma resposta, eu encontro na meditação. E eu proponho muito isso através dos podcasts e dos conteúdos que eu compartilho lá no Instagram. Por que você acha que essa ainda é uma das grandes questões para todos os tarólogos, né? Não tem consultas que as pessoas não incluem amor comigo, tá? Mas a maioria tem, 98% tem. Mas o mais engraçado, que é isso que tem muito a ver com o que você acabou de falar, de tipo, quem me acompanha e quem conhece o meu trabalho como taróloga não vai chegar perguntando de vidas passadas. Eu percebo que algumas pessoas, quando chegam na consulta comigo, ficam constrangidas de perguntar sobre amor. De tanto que eu bato no amor, nos podcasts, eu falo, gente, para de pensar nisso, só pensa nisso, tá. Né? Mas eu não quero que vocês deixem de pensar nisso, eu só quero que a gente dê menos importância para isso, né? Que haja um equilíbrio, que haja uma harmonia, né, nos nossos interesses e relações. Mas por que você acha que isso ainda é a grande questão para todo tarólogo sobre a vida amorosa? Então, eu realmente, comigo, por exemplo, sempre tem amor.
Mesmo quando a consulta não começa pelo amor, mas sabe naquele finalzinho assim, dá tempo de fazer mais alguma pergunta? Dá. Sempre. Sim, é um clássico. Não teve uma consulta, ninguém nunca chegou pra mim pra já perguntar. que sobrou um tempinho. Ninguém nunca chegou pra perguntar assim, o que é que eu posso fazer pra melhorar a minha relação comigo mesmo, então a minha relação com a minha família, com as pessoas. Não, é amor e é realmente um babado na vida das pessoas. E eu tenho, como diz lá no sertão, tem pra mim que tem uma relação muito forte com a nossa cultura patriarcal, né? Porque eu não sei como é com você, mas na minha cartela de clientes é quase absolutamente mulheres, né? Quase feita de mulheres. Eu até já falei num vídeo em que eu conto nos dedos os homens que vieram se consultar com a taromancia. Então, eu tenho para mim que isso tem a ver com essa cultura patriarcal, em que a mulher é ensinada que o marido e a família é a coisa central na vida dela, né? E aí, a perturbação das mulheres gira em torno de não estar nesse lugar que dizem que a gente tem que estar, né? Com determinada idade, já ser mãe, já ter um casamento estabelecido, muito mais do que um carro, uma casa, uma carreira, né? A gente sabe que ainda hoje é assim e isso é um processo muito longo de transformação. Então, assim, eu atribuo, não digo que é, mas eu atribuo a essa questão de como o amor é o ponto central da vida, principalmente das mulheres. Então, é natural para mim que isso seja realmente uma coisa muito corriqueira, porque depois disso só a profissão mesmo. Então, e ela fica lá pro final, né? Mais pro final. E aí eu faço essa atribuição, sabe, Diego? De que é a nossa cultura que diz isso pra gente, que o amor é a coisa mais importante que a mulher tem pra dar conta na vida. Eu concordo com você. Embora eu tenha observado uma mudança muito grande nas minhas últimas consultas. E eu acredito que isso tem muito a ver com a forma que eu me posiciono como tarólogo, né? E não com uma mudança universal que esteja acontecendo, né? Que é o que a gente acabou de falar agora há pouco. Eu acho que as pessoas que me procuram vão acabar não priorizando isso, ou vão trazer isso de uma outra forma. Que eu sinto que, assim como você, eu também tenho... a minha maior parte de clientes são mulheres, né? E elas quase sempre trazem esse tema. Eu já deixei de atender mulheres que voltam de forma repetida, na mesma semana, fazendo as mesmas perguntas, gastando dinheiro. E é desesperador. E é desesperador, porque a gente vê que a pessoa está em sofrimento, né? E às vezes é até delicado você indicar que ela está em sofrimento. Como comunicar isso, né? Eu quero aproveitar que você está aqui, que você é mulher, que você também é taromante e que você dê um conselho para as mulheres, no lugar de consulente, no lugar de mulher, no lugar de pessoa que também ama, sabe? Porque às vezes eu falo, mas às vezes eu, como homem e tudo mais, me sinto um pouco não, totalmente distante dessa realidade. Embora eu perceba e identifique o sofrimento, eu não sei o que é esse sofrimento. Porque não é esperado de mim socialmente que eu case e constitua a família antes dos 30 anos. Como é esperado da maioria das mulheres. O que você tem para falar para essas mulheres? Assim, o que eu tenho para falar é muito do que eu vejo o tarô falando para elas quando elas chegam, sabe? Muito, às vezes, como você falou, na maioria das vezes, na verdade, em um estado de agonia. Já recebi mulheres vítimas de estelionato, né? Então, assim, o que eu vejo o tarô falando e que é o que eu quero deixar registrado aqui é que muitas vezes as mulheres estão procurando alguma coisa que elas não têm capacidade ainda de suportar. Então, assim, a gente quer muito grande amor, a gente quer muito, né, encontrar uma pessoa e ser feliz e ser próspera nessa área, mas a gente está deixando de lado
aquilo que faz com que a gente seja capaz de amar grandemente e de levar para frente um grande amor, sabe assim? Então a gente não tem a questão do autocuidado emocional, de tratar questões basais da gente, sabe? Como a gente se relaciona com os nossos pais é muito importante da gente fazer, porque a gente sim reproduz isso na busca das nossas relações. E não estou falando de heterossexualidade. Todas as minhas clientes homossexuais que eu atendi estavam estavam vítimas de relacionamento abusivo. Então, assim, transcende a questão do homem e da mulher, mas eu vejo que é uma fragilidade que a mulher carrega dentro de si, que ela não está cuidando disso antes de querer encontrar um grande amor. Então, o querer encontrar um grande amor é primeiro do que, inclusive, estar preparada para viver um grande amor. Então, é isso que eu vejo, assim, o tarô falando para essas mulheres e que eu não que concordo, mas é isso, né? Vamos primeiro, de fato, se cuidar, se conhecer, porque se você não se cuida e não se conhece, como é que você vai conseguir identificar se aquela pessoa, homem ou mulher, é uma pessoa realmente boa, né? Que vai estar ali dentro no mínimo de critérios que você tenha. Então, essa questão de cuidar antes de acontecer algo que você quer muito é essencial para que quando a coisa aconteça, eu consiga vivê-la, sabe? E é muito incrível ouvir você falando isso, porque é exatamente o que o tarô fala nas minhas consultas para essas mulheres. Na maioria das vezes, né? E é muito louco que às vezes tem algumas consulentes que querem fazer a mesma pergunta com diferentes palavras, e invertem e acha que a gente cai. E nem o tarô olha, às vezes eu sinto que o tarô tá rindo, assim, não de deboche, mas assim, gata, você já perguntou, né? O tarô vai lá e responde com todo o carinho do mundo, que é pra ela olhar pra dentro, que é pra ela olhar pra si. E elas detestam ouvir isso, né? Detestam. Acho que ela quer bater na nossa cara. E dizer, me dê meu dinheiro não, que eu não queria ouvir isso não. Porque ela quer entrar pra dentro de mim, quando ele tá lá, uma sacerdotisa bem grande na cara dela, você vai fazer o quê, né? Mas é isso. Eu já fui maltratado por consulente por isso, mas eu acho que isso faz parte da conduta do tarólogo. Que tarólogo você quer ser? Eu sei que muita gente que me escuta tá buscando isso, tá estudando o tarô, quer ser ou é tarólogo, e às vezes a gente tem que falar não para as consulentes em situações onde ela tá vindo semanalmente e ela tá em desespero. E a gente não pode ser essa pessoa que vai pegar o dinheiro dela e ficar respondendo a ela e ignorar que ela tá em desespero. A gente tem que ter essa empatia também de falar, não vou te atender, o tarô já falou o que ele tinha para falar. Talvez você precise de outras ferramentas. Essa ferramenta já te atendeu. Sim, né? Tem essa ética, né? Exato. E Paty, quando o tarô não dá boas respostas, né? Não só no âmbito amoroso, como a gente está falando até agora, mas em qualquer âmbito, em qualquer pergunta. Às vezes o tarô ele vem e fala, não dá um não. Recentemente uma consulente perguntou, posso comprar tal apartamento? Grandes perguntas, grandes responsabilidades nas nossas costas. Vocês acham que é brincadeira, né? E o tarô falou não. Falou, não vai ser bom por isso, e ela comprou, né? E depois disso eu ainda atendi e tivemos uma longa conversa sobre essa compra, mas ela ficou muito frustrada com a primeira resposta e tomou a decisão dela, né? Que é a coisa mais maravilhosa do tarô, é isso, né? O tarô responde e você decide. O que a gente faz quando o tarô não responde o que a pessoa quer ouvir? Como que a gente consegue endereçar a resposta do tarô sem machucar tanto? Essa é uma parte assim que eu também acho bem delicada, assim, porque ninguém vem querendo receber não. Não tem condição. Todo mundo vem querendo escutar um sim. Eu tô generalizando no sim, mas assim, boas respostas, né?
respostas afáveis. E é como você disse, tem hora que não tem afabilidade nenhuma, assim, é curto e grosso e não vai rolar isso, não é dessa forma. E não será dessa forma, porque isso não vai ser o melhor para você. Então, nessas horas que eu vejo que a pessoa fica decepcionada, fica frustrada, ou fica sem a querer aceitar, não a minha resposta, mas o fato em si, e o que eu digo é, olha, agora você tem a informação. Eu acho que a gente ter o conhecimento daquilo que a gente não conhecia é um tesouro, porque aí ele se transforma em chave para você lidar com as coisas que sairão ou não da forma como você quer, mas principalmente como não serão as coisas. Então, eu sempre enfatizo e tento mostrar para a pessoa que só o fato dela agora conhecer vários elementos. Por que eu digo vários elementos? Porque a gente está falando de tiragens, né? Uhum. Eu abro dentro de uma tiragem, então eu estou sabendo qual é o obstáculo dela, eu estou sabendo qual é o alerta que o tarô está dando para ela prestar mais atenção. A gente está sabendo qual é o conselho, ou seja, aquilo que é melhor dela fazer diante daquela situação. A gente está sabendo o que é que está trabalhando a favor ou contra ela. Então, a gente está levantando informações que poderão ser utilizadas por essa pessoa. Então, quando não é essa resposta positiva que ela queria ouvir, eu digo, olha, mas existem informações e agora você tem material para trabalhar dentro disso. Ele não te ama? Ele não te ama. Mas agora você tem esse tipo de arcabouço que você pode trabalhar e aí agora, quem sabe, vai fazer uma yoga, vai cuidar de você, vai atrás da sua paz de espírito, vai atrás de desenvolver uma carreira profissional, vai atrás de aumentar o teu conhecimento intelectual, enfim, né? Fazer outras coisas que essas informações estão te indicando de fazer, porque isso, com certeza, Diego, é o que ela precisa ouvir e o que ela precisa fazer. E o que ela precisa dar atenção, muito mais que encontrar um grande amor, são aqueles aspectos que foram levantados ali, que são realmente pertinentes para o que ela vai fazer depois da consulta, sabe? Então, é isso que eu falo. Olha, você tem informação. Se tem informação, agora você vai conseguir progredir, né? Seguir em frente. Tudo verdade. Concordo de ponta a ponta com você, Paty. São momentos super delicados, mas que com a experiência, com as relações, a gente vai aprendendo a achar o tom. E é muito importante também a conversa com o consulente ao longo da consulta, entender com que tipo de pessoa que você está falando, como ela se comunica, como ela se expressa, que tipo de palavra vai chocar mais, que tipo de palavra vai chocar menos. Você tem que conhecer pessoas, né? A Paty fala muito sobre isso no curso de métodos e tiragens, que além dos métodos e tiragens, a gente também tem que saber acolher pessoas, acolher seres humanos. Então estejam a par dessa acolhida, de como ela se dá. Estudem as pessoas, estudem um pouquinho de psicologia, leiam diferentes livros, diferentes perspectivas, estejam antenados às notícias, ao que está acontecendo no mundo hoje. Tudo isso fortalece a consulta, mas principalmente o acolhimento, né, do consulente. Para fechar, e para levantar um pouco mais o astral, a louca, eu quero fazer um bate-bola, jogo rápido, bem anos 90, bem Marília Gabriela. Qual que é seu arcano favorito? A Roda da Fortuna. E eu quero saber por quê. Olha, a Roda da Fortuna, o entendimento que a gente tem com a Roda da Fortuna, né? Porque assim, o tarô, ele é a vida e ele é um grande mestre, né? Ele é um grande guru. Ele é o próprio eremita, né? Ele tem uma sabedoria dentro dele. E a sabedoria da Roda da Fortuna, para mim, assim, é uma super chave, sabe? Assim, entender que tudo vai e que continua voltando, sabe? Que existe um fluxo, que não adianta estar querendo controlar as coisas, que a vida é o que ela é, que ela acontece como ela acontece, que a gente não tem esse lugar de autonomia plena. Isso para mim foi muito importante na minha trajetória, sabe? E ainda hoje eu sou uma pessoa que adora um controle. Então, a Roda da Fortuna, para mim, ela é especial por causa disso, porque ela vai cada vez, sempre me relembrando, olha, gata, a vida é o que ela é, a vida é a vida
e tem vida própria. Então, aprenda a dançar com ela, aprenda a girar junto com ela e a aceitar o giro dela, que vai ser melhor para você. Então, eu gosto muito da roda por causa dessa mensagem que ela traz para mim. Né? É muito interessante porque um dos primeiros episódios do Alô Catarô Podcast é sobre a Roda da Fortuna, é um arcano que eu gosto muito também, embora a minha relação com ele vá se modificando ao longo dos anos, e é um dos episódios que as pessoas mais, assim, escutam e vêm falar comigo que escutou e que foi transformador para elas. Então, se você não ouviu, procura aí o episódio da Roda da Fortuna. Agora me fala o arcano que você menos gosta. A temperança. Porque quem gosta de controle não gosta de esperar, né, gato? Eu quero saber por quê e eu vou falar o que eu acho da temperança. Tá, não, mas o arcano da temperança, o que eu menos gosto não é nem sobre mim, né? A roda é muito sobre mim. Mas eu vejo a temperança como ela não é muito a aceitabilidade dela não é muito boa diante dos clientes, quando ela chega assim, tá? Imagina, eu vou encontrar um grande amor e ver uma temperança assim, até vai, marrom. Tá deitada? Vai deitar na varanda, na rede na varanda, né? Vai fazer uma graduação, meio com mestrado. Eu peguei um ranço da temperança durante um tempo justamente por isso, porque eu tava assim, vai acontecer tal coisa. E ela vinha, temperança, temperança, temperança. E aí eu falei, gente, é melhor eu fazer as pazes com a temperança, né? Mas ela causa essa irritabilidade até na gente que tá lendo pros outros, fala, pô... É a pior mensagem que tem pra dar. Senta e espera. Vem uma torre, a pessoa, né, é difícil o processo da torre, o processo que é a morte, né, que o Arcano 3 anuncia, o próprio pendurado também. Mas a temperança, quando o cliente ouve, você vê assim, a gente é muito desgosto ansioso. dele. Esperar não é o nosso babado, né? A gente gosta do carro. É. E com qual baralho você trabalha? Com qual tarô você trabalha? Majoritariamente com o de Marcélia. Que chique. Eu tenho uma edição que eu gosto muito, que é o do Zodorovsky, que eu acho belíssimo. Mentira que você tem. Tenho. Consegui um casal amigo meu que tava... Eles são franceses, não, italianos, aí estavam na França. E aí vieram, eu digo, oxe, traz... Aí trouxeram pra mim. Eu tô atrás de um desse faz muito tempo, é raro, viu? E tá esgotando e tá cada vez mais difícil achar. Parabéns. E caro, eu vi que ele tá caríssimo. Caríssimo, eu não paguei o preço que ele é hoje, não. Eu paguei super em conta. Eu acho que eu devo ter pago uns R$100, tipo assim, foi muito em conta. Pra quem não sabe, é uma das versões do tarô de Marcélia restaurado pelo Alejandro Jodorowsky, maravilhoso. Procurem saber sobre esse baralho. Não, e aí eu também gosto muito do baralho de Marcélia também, mas na versão que tem na Biblioteca Nacional de Paris, que é um baralho, inclusive, muito conhecido, que ele é feito pelo Nicolas Conver, eu acho que é assim que fala o nome. E é um baralho porque ele é bem velho, sabe, Diogo? Assim, ele é como se fosse é uma reprodução do primeiro Marcélia, assim, todo feio, todo meio a cara meio torta, mas assim, não sei, eu acho ele belíssimo. E eu também gosto do Rider Smith na versão Art Nouveau. Lindo. É lindo, pronto. Esses são os baralhos que eu uso, assim, cotidianamente. É muito legal porque ao longo da sua relação com o tarô, nós, tarólogos, vamos criando intimidade com determinados tipos de decks e representações artísticas e tal. E isso é muito pessoal e isso é muito gostoso de desenvolver. Então, no começo, experimente diferentes decks, diferentes tamanhos, diferentes materiais. Você vai se encontrar. Porque aí até o baralho entra até no deslize, né? Quanto mais desliza, aí tem vários aspectos que é isso. É um garimpo e de você achar o baralho que você mais gosta mesmo, que você se sente mais à vontade, mais em casa com ele. É exatamente isso. Você pega ele na mão, já encaixa. E dá uma dica bafo para quem quer começar a se relacionar com o tarô agora, Paty.
primeiro, buscar o conhecimento, sabe, Diego? Realmente conhecer a história disso que você está se propondo a estudar e, quem sabe, porque não é obrigado, né, a oferecer como serviço profissional. Então, assim, o estudo é o ponto de partida para você realmente desenvolver uma relação com o tarô. Para você saber o que é isso, de onde vem isso, para que serve isso, quais são as possibilidades de uso disso, quais são os limites e o alcance, né, que essas imagens pintadas em papel podem oferecer. E manter sempre viva a capacidade de encantamento, porque com o tarô eu vivo um enamoramento, eu me sinto enamorada, sabe assim? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço dele, mais eu me encanto por ele, mais eu gosto de tá com ele e mais ele se torna novo para mim, sabe assim? Exatamente. Não sei nem explicar direito, assim, não é muito do racional, sabe? E aí eu uso essa palavra do encantar, assim, de manter viva essa capacidade de se encantar. Tem tanto no dia a dia, nas pequenas coisas, né, se encantar com a beleza que existe fora, com aquilo que existe, que acontece fora, mas também se encantar com o seu processo de descobrimento e de aproximação com o tarô e tudo isso que ele proporciona pra gente, que ele transforma as nossas vidas, né? Independente da profissionalização, transforma. O estudo do tarô, da tarologia, ele transforma a vida de quem se empenha. Então, é isso. Conheça e se encante. Permita-se sempre se encantar. Muito bem, Paty. Concordo com você. Quero aproveitar essa deixa para te convidar a estudar o tarô, mesmo que não seja com o intuito de ser tarólogo e de praticar consultas, porque, como a Paty disse, ele transforma as nossas vidas. À medida que você cria intimidade com os arcanos e se aprofunda nesse estudo, você se modifica. Ele traz modificações para sua vida e é isso que eu tento diariamente comunicar através do Alouca Tarô. Que o tarô ele é muito mais que uma ferramenta oracular. Ele é também uma ferramenta oracular, mas ele é muito maior, ele é muito mais gigante. Então se aproxime com esse olhar, dê essa chance para o tarô e olhe para ele além da mesa de adivinhação. Antes da gente encerrar essa conversa, eu quero que você deixe uma dica pra gente. Algo que você tá ouvindo, não sobre tarô, mas de repente uma série, livro, que você consumiu recentemente e que tenha te marcado bastante. Recentemente, não é tão recente, porque como eu disse, depois do mestrado, eu dei uma sumida do mundo fora dele. Mas o mais recente que eu vi foi um filme, A Garota Ideal. Tá na Amazon. Eu não sei se você viu, mas eu acho que você consegue acessar no YouTube também. É um filme belíssimo. Você já assistiu, Diego? Eu já assisti. Afe Maria! Belíssimo, né? Eu assisti há muito tempo atrás, só que é um filme que eu assisto recorrentemente. Porque ele é maravilhoso. Procurem A Garota Ideal. E... é tão bonito. É lindo. Ele é muito bonito. É lindo, é delicado. E o livro Circe, que é um livro também, foi o último livro que eu li fora da academia, que acho que já tem 1 ano que eu li esse livro, foi o meu último livro, tem 1 ano. E ela é uma autora que ela pega esse personagem mitológico, né, grego Circe, e ela vai criar uma história que mistura a história mitológica com a inovação dela. E é também um livro maravilhoso, assim, porque mexe com essa ludicidade da mitologia, né? Então a Circe é uma grande bruxa que transforma os homens em porcos. E aí na história dessa autora, ela mostra por que ela transforma os homens em porcos. Ela mostra a trajetória de amadurecimento da Circe, assim, como bruxa. E que ela, na verdade, é uma mulher, não por ser deusa e bruxa, mas ela é mesmo deusa e bruxa, ela é completamente deslocada do mundo do Olimpo ali, daquela coisa toda. Ela é uma rebelde. Então, ela já parte da desobediência
dos deuses. E aí a Sim. história começa com essa desobediência dela, assim. É belíssimo o livro. Belíssimo, belíssimo. Não conhecia, fiquei intrigado, fiquei curioso. Gostei da rebeldia da bruxa. Paty, muito obrigado pela sua participação aqui no Alô Catarô Podcast. Você foi a primeira convidada do podcast. Eu espero que outras pessoas venham aqui conversar comigo. Vai ser uma honra. Quem sabe isso se torne aí uma frequência, graças a Patrícia Rosendo. Paty, dê seu adeus. Diga para as pessoas como te encontrar nas redes sociais, como marca uma consulta com você. Então, primeiramente, eu que agradeço por esse momento, me desvirginando à madrugada nos podcasts. E foi realmente uma honra, foi muito gostoso conversar. Eu amo conversar com tarô, e conversar com tarô com pessoas como você, aí é que é melhor, né? E Obrigado. eu tô nas redes sociais, na verdade eu tô só no Instagram. Eu fechei todas as outras redes sociais, então é patricia.a.rosendo. Você encontra lá. Eu até peço desculpa porque atualmente o meu Instagram tá totalmente defasado. Eu não tenho feito postagens dele, né, devido à correria do mestrado. Mas tem bastante coisa lá e é só me mandar uma mensagem. Tem um link de agendamento e para qualquer coisa, qualquer contato, enfim, estou aberta ao diálogo. E é isso, foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigado, Paty. Obrigado você que ouviu a gente até agora, que participou dessa conversa. A gente se encontra no próximo episódio do Alô Catarô Podcast. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.